Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Vamos juntos, mais uma vez, continuar aqui a nossa meditação na Palavra de Deus, sendo guiados pela lição da Escola Sabatina. Obrigado por sua companhia. Não se esqueça de continuar compartilhando esse vídeo para que a mensagem de fé e esperança que aqui pregamos chegue a mais lugares. Não se esqueça de se inscrever caso ainda não tenha feito e, ao final, de deixar o seu gostei ou não gostei. Vamos ao tema de hoje: uma árvore amaldiçoada e um templo purificado. Vamos ao texto para a nossa meditação, que se encontra em Marcos, no capítulo 11, versículo 12, que nos diz assim: No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: Nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Essa é uma daquelas histórias intrigantes acerca de Jesus, você não acha? Jesus vai ter com a figueira a fim de encontrar nela figos, porque teve fome e, não achando nada senão folhas, amaldiçoou aquela figueira. Mas o texto nos diz que não era tempo de figos. Ora, se não é tempo de figos, como que Jesus esperava encontrar figos? Não era tempo de figos. Mas há uma informação aqui que você não podemos ignorar, que a Bíblia diz que ele não achando figos, somente folhas. Bom, naquela época, como hoje também, havia aqueles frutos fora do tempo, chamado fruto temporão. Uma figueira com bastante folhas era sinal de que havia fruto fora do tempo naquela figueira. Porém, aquela figueira engana todos aqueles que passassem por ali, por conta da sua folhagem, porque ao procurar fruto não encontraria senão folhas. Então as folhas eram uma indicação de que tinha fruto fora do tempo, mas não encontraram, somente folhas. Esse é um símbolo claro aqui da liderança religiosa nos tempos de Jesus. Aqueles homens, sacerdotes e escribas e doutores da lei, aqueles homens, eles tinham muita aparência de piedade, tinham muita aparência de religiosidade, mas eram pessoas más. O verso seguinte, Jesus, depois de amaldiçoar essa figueira, ele purifica o templo dos cambistas que ali estavam. Escute bem a história. Verso 15. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: Não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, tendes transformados em covil de salteadores. Olha que coisa interessante. É uma cena dramática, né? Imagina. O que aqueles homens faziam ali no pátio dos gentios? E já fazia algum tempo. Eles vendiam ali os animais que seriam usados para o sacrifício. Quando os israelitas viessem a Jerusalém depois de uma longa jornada, eles traziam dinheiro de onde estavam para Jerusalém para comprar os animais de sacrifício e sacrificassem. Não tinha condições de eles trazerem lá da sua terra e numa viagem de dias e mais dias até chegar a Jerusalém com o animal puxado pela corda. Atrasaria a viagem, o animal poder morrer no caminho, então seria melhor que lá em Jerusalém ele tivesse onde comprar. Diz aqui a história que eles vendiam isso no pátio do templo. E Jesus, vendo aquilo, se indignou, expulsou os cambistas, não porque eles vendiam com a finalidade de ajudar aqueles que viessem de longe, não. É porque aquilo que eles vendiam levavam à fraude. Olha o que está dizendo: vós a tendes transformado em um covil de salteadores, ou seja, vocês vendem enganando as pessoas. Aí Ellen White vai dizer, nesse texto aqui, que esses homens vendiam animais
aleijados, cegos, doentes, com um valor exorbitante para explorar aqueles que vinham de longe, porque eles vinham para oferecer sacrifícios. Isso fazia parte da adoração. Como eles não tinham animais ali, eles teriam que se submeter ao preço que eles colocavam naqueles animais, que não eram animais adequados para a adoração, para o sacrifício. Coisa interessante, né? E Jesus os expulsou dali, purificando o templo. Aí o verso 18 nos diz: e os principais sacerdotes e escribas ouviram essas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Olha que coisa interessante. Viu aí? Jesus amaldiçoou aquela figueira porque ela vivia de aparência. Jesus purifica o templo daqueles homens que se diziam os ensinadores da verdadeira adoração, porque eles também viviam de aparência. Eram bonitos, vestiam as melhores túnicas, tinham boas palavras, faziam longas orações, mas transformavam a casa de Deus em um covil de salteadores, como diz aqui. Saindo dali, né, passando de manhã perto daquela figueira, a figueira estava seca. Escute bem o verso 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Porque por isso vos digo que tudo quanto em oração pedis, crede que recebestes, e será assim convosco. Olha que coisa maravilhosa, que lição significativa que nós temos dessas palavras. Os discípulos, obviamente, ficaram maravilhados ante a palavra de Cristo, a palavra poderosa de Cristo. Quando ele amaldiçoou a figueira e no dia seguinte a figueira estava seca. Antes era uma figueira pomposa, cheia de folhas, uma folhagem verde, exuberante. E agora a figueira secou-se desde a raiz ante a palavra de Cristo. Eles maravilhados com isso. E Jesus então aproveita essa surpresa dos seus discípulos e lhe dá uma lição extraordinária acerca do poder da fé. Se vocês tiverem fé em Deus, você pode até dizer a um monte: sai daí e planta-te no mar. Se você não duvidar no seu coração, assim será convosco. Eu acho interessante esse texto 24, no verso que diz assim, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. No verso anterior, ele diz: e não duvidar no seu coração. Aqui nesse verso, quando pedir alguma coisa em oração, crede, né, que recebestes. Ou seja, eu não tenho ainda, mas eu sei que já tenho. Não tenho ainda, mas eu sei que eu terei. Não aconteceu ainda, mas sei que vai acontecer. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Se assim nós pedirmos, segundo o que Jesus nos ensinou, será realizado. E Jesus disse em outra ocasião que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderíamos fazer qualquer coisa. Inclusive, pedir para o monte sair de onde ele está e plantar-se no mar. E assim será possível todas as coisas àqueles que creem. Queridos, a fé aqui é o elemento essencial e fundamental. Você se lembra aquele centurião que foi até Jesus para pedir a cura do seu servo? Diz a história que ele disse: Senhor, não sou digno que entres na minha casa. Olha que coisa interessante. Manda a sua palavra, o meu servo será curado, porque eu também sou homem de autoridade. Eu mando um servo, vai, ele vai. Eu mando outro servo, vem, ele vem. Eu sei que tudo é possível, tudo vai acontecer se o Senhor mandar. A tua palavra é poderosa. Nada há de
Nada há de impedir a realização quando o Senhor quiser e quando o Senhor mandar. Eu sei que o Senhor tem esse poder. Por isso eu acredito que à distância o Senhor pode curar no meu filho. Não sou digno que entre na minha casa, mas manda uma palavra. Jesus, olhando para aquele centurião, fala assim: na verdade vos digo que eu não achei uma fé tão grande assim em toda Jerusalém, em toda Israel. Não há uma única pessoa que tenha uma fé tão grande como esse homem. Vá e seja feito conforme você crê. Aqui está a diferença, amigos, entre aqueles que são suscetíveis ou recebem a bênção que pedem, têm sucesso naquilo que eles pedem e desejam, e aqueles que pedem, duvidando, não acontece nada, perdem a bênção. Aqui está a diferença, a fé. Eu não sei o que você precisa, eu não sei qual a sua necessidade. Eu sei de uma coisa: o Deus que você serve, o Deus da Bíblia, o Criador dos céus e da terra, Jesus, o nosso Senhor, pode todas as coisas. O seu impossível é perfeitamente possível para Ele. Quer dizer, não é nada. Ao estalar de um dedo, ao pronunciar de uma palavra, ou somente se Ele desejar, não há nada impossível para esse Deus. Creia somente. Continue acreditando. Não duvide no seu coração, porque se assim fizer, certamente receberá aquilo que você almeja, acreditando em Cristo, que Ele pode todas as coisas. Que a graça do Senhor Jesus esteja com você nesse dia. Ore comigo. Pai querido, nos ajude, Senhor, na nossa falta de fé, nossa pequena fé, fraca fé. Esse é o motivo, Senhor, porque às vezes não recebemos o que pedimos. Nos ajude, Pai. Faça com que a fé em nosso coração cresça e transborde, para que possamos alcançar a Tua vontade acima de tudo, agradar o Senhor acima de tudo, louvá-lo, o Senhor, acima de tudo, engrandecer o Seu nome acima de tudo. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos a nossa meditação. Aproveite bem o seu dia.